a ministrar a palavra, que nós precisamos encerrar aquilo que começamos quinta-feira passada, amém? E aí, tome nota, você que trouxe algum caderninho para anotar, para que a gente continue falando de sabedoria emocional. Preste muita atenção no que nós vamos ver hoje. Eu vou trazer alguns tópicos específicos para você, que vai te ajudar hoje, ou se você não está vivenciando um problema como esse, ou não precisa de um auxílio, vai ser fundamental para que você ensine e instrua outras pessoas. Você tem aprendido aqui, que tudo que você alcança em Deus, não é só para você. Na verdade, tudo que eu e você precisamos já foi liberado a nós nas regiões celestiais, está acessível a nós, em nome de Jesus. Então tudo que nós acessamos no Pai, então agora eu vou fazer o quê? Impartir, transferir na vida das pessoas. O dia que o fardo estava pesado para o Moisés, e o Moisés já não conseguia mais fazer tudo que devia fazer, então o seu sogro deu uma ideia a ele, e para que ele levantasse pessoas para que pudesse ajudá-lo. E quando o Senhor o comissiona a fazer isso, o Senhor não fala, vai lá e levante esses homens que eu vou ungir esses homens. Não, o Senhor disse assim, olha, agora você vai e imparte, transfere para a vida deles o que você tem. Então quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, quando você ministra a vida de alguém, você dá para ela o que você tem. Então por isso que nós temos ensinado você a acessar o céu, as coisas do céu, para que você possa impartir, imprimir, grafar Cristo na vida das pessoas, amém? Diga para o teu irmão, mais do que um depósito de bênção, você é alguém específico para descrever Cristo na vida das pessoas. Olha, você entendeu o que você falou para o teu irmão? Olha, eu vou te explicar agora, ó. Eu, você, nós, fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, para desenhar Cristo na vida das pessoas, para que elas tenham imagem e semelhança também, tirá-las do lamaçal, da vida sem esperança, da vida sem expectativa, levá-la, aproximá-la de Cristo, levá-la a abraçar Jesus, ter uma vida transformada. Mais do que você receber uma recompensa financeira, um presente, uma gargantilha de ouro, irmã, que seu marido vai te dar essa semana, sonhar não custa, mas mais do que você ganhar alguma coisa que expresse valores, é você ouvir de alguém, dizendo assim, olha, o que você me falou, ou o que você ministrou a minha vida, transformou minha história. A maior recompensa de um homem, de uma mulher, de Deus, que devotou a sua vida ao Senhor, que rompeu com os seus sonhos para viver os sonhos de Deus, a maior recompensa, o maior salário dele, não é honra, não é fama, é quando alguém diz, através da sua vida eu acessei Jesus, através da sua vida eu acessei Cristo. Sabe, o meu maior desejo, e não sei se você já percebeu que é a vocação desse ministério, o nosso ministério tem uma marca, é uma marca de fazer você desejar e amar o Senhor, para que você leve o Senhor às outras pessoas. No passado, e graças a Deus, aos pais da fé, tudo ficava em cima de um homem, tudo ficava em cima de um pastor. Na verdade não é assim. Deus nunca faz as coisas com uma só pessoa. Deus não vai fazer tudo com Paulo. Deus vai fazer com um corpo vivo. E nós já aprendemos aqui que nós somos um organismo vivo, que nós somos casa espiritual para dar abrigo às pessoas. Você tem muito a dar para as pessoas, mas sem que você necessite de um cargo, sem que você necessite de um título, de uma honra, ou de uma gravata, ou de uma roupa que te coloque numa posição maior. Amados, diante do Senhor, agora somos todos iguais. Microfone no rosto, microfone na mão, sentado, primeiro culto que você participa, não importa, somos todos iguais diante do Senhor. Então o nosso chamado é amar vidas, até porque quando o Senhor disse, Ele disse assim, ó, ide por todo mundo, prega o Evangelho, mas galga bastante cargo, é isso que Ele falou? Não, Ele disse, ide por todo mundo e prega o Evangelho. Então, em tempo e fora de tempo, fala de mim. Em tempo e fora de tempo, conta para as pessoas. Na verdade, não só o que eu faço, mas quem eu sou. Quando você fala dele, você está atraindo poder, mas quando você fala com ele, você está atraindo a presença. Então que você tenha desejo de atrair a presença dele sobre sua vida, em nome de Jesus. Fala para o irmão, se você tiver a presença com você, você está feliz, fala para ele. Lembra quando Moisés trava uma batalha com o Senhor? E ele fala para o Senhor, não, o Senhor tem que ir com a gente. O Senhor fala assim para ele, ó, a minha presença vai com vocês, e ela vai trazer para vocês descanso. De vez em quando eu vejo as pessoas iradas, preocupadas,
Claro que ninguém aqui vive isso, mas alguns que talvez eu e você conheça, iradas, preocupadas, bravas, ficam emburradas, né, por causa de coisas para resolver. Não é o nosso caso. Fala comigo, aleluia. Mas aí eu acabo me esquecendo, aí eu fico pensando assim, as pessoas se esquecem que se a presença do Senhor está comigo, e se você e eu somos cheios do Espírito Santo, a presença dele traz o que em nós? Descanso. E por que muitas vezes nós não descansamos? Talvez a sua cabecinha, não, a sua não, de alguém, esteja um curto-circuito. Mas por que está assim? Porque ela não aprendeu a viver na presença para poder produzir descanso. É que um dia ensinaram ela, talvez, para ela orar assim: Senhor, agora eu entro na tua presença. O dia que você entrar na presença, você não pode desejar mais sair, porque se você sair, você está perdido. Então, essa oração que nos foi ensinada: Senhor, agora eu entro. Espera um pouquinho, onde você estava até agora há pouco? A presença do Senhor, ela é palpável aqui, ela é palpável quando você sair ali fora, no seu carro, no trajeto da sua casa, na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu local de trabalho, no meio dos momentos das crises e decisões que você tem que tomar no seu emprego. A presença de Deus tem que estar ali, você não pode sair dela, porque o dia que você sair dela, você está perdido. A presença de Deus é o nosso habitat. Meu Deus, conta para o teu irmão, a presença de Deus é a sua natureza. Qual é o habitat do peixe? A água. Tirou o peixe de lá, morre. Qual é o habitat da planta, da árvore? A terra. Tirou ela de lá, morre, né? Se você e eu sairmos da presença, morre. Por que nós estávamos sem vida antes de Cristo? Porque vivíamos longe da presença. E agora eu percebo que nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está querendo desvendar coisas maiores para os seus filhos íntimos. E eu tenho certeza que você faz parte dessa escolha. Em nome de Jesus. Fala para o teu irmão: Deus escolheu você como o filho primogênito. O primogênito tem direito à porção dobrada. Então, vamos tomar ciência do que nós temos aqui. Amém? Senão eu não prego aqui, ó. Vamos lá. Sabedoria emocional. Semana passada nós falamos desse texto de Tiago 3,13. Quem dentre vós... mas não estava quinta passada. Acessa o Facebook lá, assiste o culto lá e você vai lembrar. Aí depois nós falamos que vale mais a pena ser um sábio calado do que um papagaio mal informado. Então, a gente falou um pouquinho sobre aquelas pessoas que são falta de entendimento. Ela, na verdade, abre a boca demasiada, fala o que não deve, julga o que não é preciso, ou quando não, palpita naquilo que é desnecessário. E existem pessoas que elas deveriam aprender a se calar. Sabe, eu sou sanguíneo, e o sanguíneo fala demais, fala com os braços, não sossega, é uma coisa do sanguíneo mesmo. Mas existem momentos que eu não vou falar, existem momentos que eu vou ouvir. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: quem não ouve não consegue falar com clareza, e é necessário você ouvir as pessoas. Quando eu me assento para atender alguém, ou para aconselhar um casal, a primeira coisa que eu faço eu falo assim para as pessoas. Quem já conversou comigo em separado assim sabe: conte-me tudo e não me esconda nada. Eu falo assim, e a pessoa começa a falar, eu fico olhando para ela, ela vai falando, eu só vou marcando no papel alguns pontos importantes que eu preciso depois debater com ela, mas eu preciso ouvir, para que eu possa buscar no Senhor sabedoria, para abrir o caminho, para dar o norte para ela, porque se eu entrar na mesma loucura emocional que ela está, na mesma necessidade de uma resposta, ou que satisfaça a carne dela, porque o desgaste emocional, a falta de sabedoria emocional é natureza carnal nos trazendo para a terra. Quantos entendem isso? Então, é muito melhor ser um sábio calado do que um papagaio mal informado, fica falando sem necessidade nenhuma. E você já conversou com aquelas pessoas que ela fala, e quando ela acaba de falar, você fala assim: meu Deus, não prestou para nada, não edifica ninguém. Então fala assim para o teu irmão: se não for para edificar, não abre a boca. Aí nós falamos isso, é impossível ver o futuro com a mentalidade natural de hoje, não é? Ou a imatura. O que é uma pessoa imatura? É uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa sem sonho, uma pessoa sem desejo de alcance. Eu não estou ensinando você a ser materialista, obcecado por coisas. Eu estou ensinando você a viver propósitos do Senhor. Eu tenho cravado isso quase que em todos os cultos, falando dos 3 P's da Bíblia: é princípio, propósito e promessa. Existem pessoas que correm atrás de uma promessa, mas na verdade esquecem os 2 fundamentos principais. Você já ouviu as pessoas falarem assim, quem tem promessa não morre? Já ouviu falar?
Tem até música, tem até louvor. É música, porque não é louvor isso. Isso é música. Tem até música que fala isso. Quem falou para você que quem tem promessa não morre? Eu conheço um monte que já morreu. Por que não cumpriu? Porque ela não quis viver um princípio. Não vivendo um princípio que é a palavra, ela não conheceu o propósito pelo qual ela existe e não atingiu a promessa. Os sinais seguem os que creem. E por muito tempo nós, crentes em Jesus, fomos em Deus buscando sinais. Aonde você vai, aonde você passa, os sinais de Deus seguem você. Muito obrigado pelo seu amém espiritual. Mas diga para o teu irmão, aonde você passa, os sinais seguem você. Ah, não sei não, porque não está acontecendo. Então tem alguma coisa errada contigo, não com Deus. E Deus não forja. Deus não trabalha com nada forçado. Deus trabalha com todas as coisas claras, sutis, mansas. Deus não tem desejo de ser goela abaixo. O Senhor é nada, não seja nada por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, existem pessoas que não conseguem ver futuro, que não conseguem alcançar propósito, porque tem uma mentalidade imatura. E o futuro se alcança com o quê? Maturidade. E o que é maturidade? Maturidade ela é adquirida no meio das adversidades, no meio das provas e no meio dos inimigos ao seu caminho. Se eu falar aqui, tem inimigo no seu caminho? Você vai levantar as suas mãos. E as cadeiras da igreja vão levantar as perninhas. Porque na verdade surgiram muitos inimigos ao nosso caminho essa semana na nossa reforma. Diversas coisas que nós projetamos saiu totalmente fora do controle. O orçamento já está totalmente mudado. Por quê? Isso são situações que surgiram, mas o maduro, a pessoa madura, no meio de uma adversidade, ela continua centrada. Conta para o teu irmão, a pessoa madura, no meio da adversidade, continua equilibrada. Você continua, não precisa responder, só você pensar. Você continua equilibrado no meio das suas crises. Então, preste atenção. Nunca faça algo permanentemente estúpido só porque você está temporariamente desapontado. Você conhece gente que se magoa? Você falou um não para ela, ela magoa. Você contrariou a opinião dela, ela magoa. Então, porque ela está temporariamente desapontada com aquela situação, ela tomou um pito do chefe do departamento, o patrão dela deu um pito nela, deu um escracho nela na frente dos outros, então ela está temporariamente desapontada, e porque ela está temporariamente desapontada, a reação dela, porque ela está emocionalmente desequilibrada, é agir com estupidez, fecha a cara, fala com grosseria. Ela é toda mansa. Você fala para ela, aonde está, por exemplo, vou falar dentro de casa, aonde está o prato azul? Ah, está ali na segunda porta. Aí quando ela está estupidamente estúpida, ela fala, pega lá. Ela muda o teor. Você conhece gente assim ou não? Dá uma olhadinha para a esquerda e para a direita, ver se você identifica alguém. Se se identificar é coincidência. Mas irmãos, esse é o nosso problema. Quantos querem crescer? Não, se eu crescer mais eu não vou caber na cama, pô. Não, para com esse negócio. Eu estou falando de crescer em entendimento, em conhecimento, em sabedoria, em graça. Mas deixa eu falar uma coisa para você, só se cresce com disciplina. Não tem como crescer sem disciplina, irmão. Irmãos, quem me conhece um pouco, sabe do quanto eu estou sofrendo esses dias. Por que você está sofrendo? Porque, irmãos, eu detesto coisa fora do lugar. Eu não suporto falta de organização. E, irmãos, eu estou tendo que lidar com isso, irmão. É pedreira que dá uma batida na marreta aqui, aquele negócio despenca, cai tudo, as minhas coisas tudo amontoadas lá do outro lado. Eu vou no meu escritório, eu falo, onde é que está? Eu tenho que abrir caixa, tirar a fita. Eu não suporto uma coisa dessa. Mas, se por causa disso eu fosse chegar aqui hoje, abre a Bíblia aí. Eu vou ler um texto com você, eu estou emocionalmente hoje abalado por causa das minhas crises. Irmãos, quantas pessoas você não tem ferido à sua volta, talvez por causa disso aqui, por causa de um momento que você se desapontou, você ficou temporariamente estúpido, grosso, sem educação,
Respondeu, e olha, normalmente a gente tem uma tendência de ferir as pessoas que nós mais amamos, sabe por quê? Porque elas não são capazes de reagir como nós reagimos, e eu não sou quando falo, o meu caráter está expresso quando eu estou reagindo. Fala para o teu irmão, seu caráter não se expressa quando você fala, seu caráter se expressa quando você reage. Como é que você reage? Não, apóstolo, eu reajo bem. Eu gosto sempre de falar disso. Eu falei semana passada, eu vou dar o mesmo exemplo. Você está sofrendo há 12 anos, com unha encravada. Você já foi em todo tipo de podóloga da cidade. E sei lá onde mais, e não resolveram. Um belo de um dia, você sai bem arrumado, e você vai lá no banco para sacar aquela herança que você recebeu. Fala glória. Ei, glória, está feliz, né? Estou despertando em você aquela emoção de estar, e você não vê a hora, tem uma filhinha, e você não vê a hora de passar a mão naquelas notas azul, que peixe mesmo, que bicho, é peixe, né? Como é que chama o peixe que está na nota de 100? Ei, está sobrando lá, hein? Então, você não vê a hora de passar a mão nas garopas, glória, mas de repente a pessoa da frente se mexe um pouquinho e pisa, com um salto 21, 25, sei lá que número, os calçadistas me ajudam para falar o número do sapato, aquele salto, e vai bem no canto da sua unha encravada. O que você faz? Eu vou gritar, apóstolo, mas o ambiente não permite, então você grita para dentro. Então você vai catar a pessoa para o pescoço, vai jogar ela no chão, e vai falar para ela, sua desgraçada, seu amalequita, filisteu. É assim que você vai fazer, irmão? Não, apóstolo, eu vou colocar o pé lá e falar assim, pisa de novo outra vez, agora pisa mais para cá um pouco. Mas na verdade, queridos, o grande problema nosso é imaginar que as pessoas vão pensar e fazer o que pensamos e fazemos. O meu grande problema, o seu grande problema, o nosso grande problema é pensar isso das pessoas. As irmãzinhas estão vivas? As que são felizes, as que são casadas e felizes. O problema seu é você pensar que o seu marido vai fazer o que você quer que ele faça. Não vai. Eu vou brincar com você agora, posso ou não? Para de ser tolinha. Ele não vai reagir dessa forma. Entendeu? O problema nosso é... Não, você gosta do negocinho virado aqui. Não, eu gosto que... por exemplo, eu gosto da arca assim. Então não adianta. O outro que vai mexer vai botar a arca assim. Porque as pessoas nós não temos a mesma visão. E o problema nosso é a gente ter essa expectativa das pessoas. E isso faz com que um monte de gente fique desapontadinho com as pessoas. Não, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual que é a maior vitrine de desapontamento hoje do mundo? Me pergunte, qual é? Facebook. E o Facebook, eu acho que quem criou o Facebook deve ser algum psicólogo. Porque ele criou até aquela coisinha das emoções, me sentindo. Aí a pessoa vai lá, me sentindo hoje para baixo, me sentindo irado, me sentindo esperançoso, me sentindo maravilhoso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, preste atenção. A maior expressão do desequilíbrio emocional da humanidade está nas redes sociais. É uma lavação de roupa suja, é uma seta mirada em direção do outro, e é uma coisa, irmão, meu Deus do céu, quanta perda de tempo. De vez em quando eu vou lá e eu vejo, e de vez em quando tem umas setas assim direcionadas para mim, um monte, né? E aí um monte que vem para mim, e eu falo assim, quanto tempo perdeu essa pessoa? Em vez dela gastar o tempo edificando alguém, ela quis criar um problema para mim. Só que hoje, emocionalmente curado, eu sei que os adversários são promovedores da vida da gente. Os seus adversários te promovem. Conta para o teu irmão. Todos os seus adversários te promovem. Deixa eu contar uma coisa para você. É hoje que não vai acabar de novo. Escuta aqui, quando eu trabalhava, eu sempre trabalhei comercialmente, na área de comércio, né, vendendo, e é bom demais esse negócio, porque o vendedor, ele vende sonhos, né, ele desperta coisas na pessoa, mas depois que eu estava dentro de uma empresa vendendo um produto específico, quando eu chegava para participar de uma concorrência, ou para apresentar o meu produto, ou para aprovar o meu produto, que o cliente tinha que aprovar, eu chegava na recepção, ou no estacionamento, eu já vi o carro dos outros,
das outras empresas, dos meus concorrentes, eu falava, é hoje, glória! Concorrente no lugar que você está, é um lugar pronto para você crescer. Mas quando as pessoas olham para o concorrente, falam, pronto, olha lá, já perdi o espaço, já chegou o concorrente. Não, os concorrentes, os inimigos, as adversidades, são plataformas que você tem para usar as habilidades que você tem, para você alcançar os propósitos que Deus tem e que você tem para a sua... Vou falar profissionalmente agora, você que precisa disso, quando você tiver concorrência no seu trabalho, glória a Deus. Eu falava com um calheiro hoje aqui, tem um calheiro que veio fazer um serviço para mim, eu falei assim, meu Deus, rapaz, eu conheço uns 50 calheiros, e todos trabalham, todos vão ter trabalho, só que alguns vão ter em excesso, por causa do trabalho que presta. O problema nosso é que enquanto você olha o seu concorrente, você esquece o propósito. Enquanto você olha a adversidade, você esquece o Deus que serve. Enquanto você olha o tamanho do seu inimigo, você esquece a grandeza do seu Deus. Fala para o teu irmão, para de olhar o tamanho do seu inimigo. Fala, os seus inimigos te promovem, eles te levam a lugares altos, fala para ele. Para você entender, você que está mais recente aqui na casa, quando nós fomos abrir essa igreja, a gente colocou umas faixas assim, de semana em semana a gente ia mudando, né? Aí uma vez, já colocamos o nome da igreja, e uma pessoa passou aqui na frente falando assim, eis que está diante de nós o Titanic, da mesma forma grande que começa, afunda rápido. O Titanic que ele falou está navegando faz 13 anos já. Mas enfim, se eu tivesse ficado nessa palavra, vou falar uma coisa para você, eu tinha naufragado. Mas a palavra que eu tinha era outra. A palavra que eu tinha não era de uma boca de um homem, a palavra que eu tinha era, eis que pus diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Em todas as crises que eu vivi aqui, e vou viver certamente, porque crise não pode parar, porque crise faz com que você avance, crise faz com que você cresça, crise faz com que você se mova, desperta, saia do comodismo. E todas as vezes que as crises vieram, eu precisei fazer o quê? Me debruçar naquela palavra. Por isso que eu insisto aqui quando eu falo para você, qual é a palavra que você se apoia? Qual é o alicerce da sua vida? Quando os problemas surgem, quando as coisas não dão certo como você esperava, qual é a palavra que você se apoia? Qual é a palavra que você segura? Qual é a palavra que você está escorado nela para que você não perca o propósito? Existem pessoas que não têm essa palavra. Eu convido você a cavocar sua vida, a cavocar sua história e sacar uma palavra que Deus gerou em você. Deus gerou uma palavra para você, Deus gerou uma palavra para a sua vida, e essa palavra vai se cumprir se você não perdê-la de vista. A palavra não volta vazia para o Senhor, querido, mas eu preciso querer ser a terra. Lembra da terra boa? Você precisa querer ser a terra. A palavra é a semente. Então não perca a palavra de vista, não perca o alvo de vista, não perca o propósito pelo qual você existe, não entra nessa, isso aqui é uma cilada. O dia que você perceber que as suas emoções começaram a mudar, e você está entrando numa cilada, lembre-se de quem você é. Não, eu não vou tirar a minha alegria, eu não vou tirar o meu ânimo, eu sou a imagem e semelhança do Senhor, eu não vou deixar de exalar o brilho de Cristo, o amor de Cristo na vida das pessoas, porque eu estou temporariamente desapontado. Eu estou desapontado sim, mas maior é o Senhor que faz todas as coisas por mim e através de mim, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus não pode fazer nada com você enquanto você não deixar Ele tratar você, e Deus não faz nada com você sem antes fazer em você. Para que eu pudesse pregar cura, ministrar cura, falar de transformação, Ele precisou mudar a minha, Ele precisou tirar as mazelas que o Paulo tinha, Ele precisou curar as feridas do Paulo, para que o Paulo pudesse acessar. E olha, Deus não coloca você num lugar onde você não está pronto para assumir, você não está pronto para vivenciar, você não está pronto para multiplicar, porque no reino não soma, no reino se multiplica. Conta para o teu irmão, fala assim para ele, no reino não soma, fala, não multiplica. Você já viu as pessoas falar isso? Conta comigo, viu? Estamos aqui para somar, inclusive nas empresas. A pessoa chega, se apresenta, eu sou fulano de tal, estou aqui, eu vim aqui para somar. Então você vai ficar raso o negócio. 1 mais 1, 2. Não, eu sou aqui o multiplicador. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 4 é 8, 8 vezes 8 é 64. Nós vamos multiplicar esse negócio em nome de Jesus, é assim. Mas a gente gosta de somar. Então você não nasceu para somar, você nasceu para multiplicar. Amém? Então toma esse versículo para a sua vida, esse Tiago 1,
Capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Ele é lindo, a gente conhece ele, mas a gente acaba esquecendo dele. Anota aí. Tiago capítulo 1, versos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por grande gozo, quando passares em várias provações. Olha para mim agora. Quantos aqui ficam felizes quando a prova vem? Você foi fazer um exame no médico, o médico falou assim, viu, você está com um pequeno tumorzinho no fígado. Oh glória, aleluia, obrigado Senhor Jesus pelo tumor no fígado. É assim que você fala? O dia que você vai na oficina mecânica, por exemplo, lá pegar seu carro, o mecânico fala para você, viu, não era só aquele parafuso, é o motor que fundiu. Obrigado Senhor pelo motor fundido do meu carro, glória, obrigado porque o Senhor fundiu o motor do meu carro. É assim que você fala? Aí você chega na sua casa, o seu filho olha para você e fala assim, mãe, eu quebrei aquela xicrinha, daquele que fazia parte daquele bolinho seu, que você ganhou no casamento, mãe, que tinha um fiozinho dourado, mãe. Aí você vai olhar para ele e fala assim, filho, glória a Deus, quebra o jogo inteiro, aleluia. É isso que você vai falar. O que o irmão de Jesus, o Tiago, está falando é isso, viu? Quando você estiver passando por prova, tenha gozo. Uhul! É isso que ele está falando. Está na prova, uhul! Ah, glória, solta marteiro. Mas a vizinhança nossa vê o show nosso. Aí é aquela gritaria dentro de casa, aquele espetáculo, aquela falação, aquela ofensa. E a Bíblia nos ensina o contrário. Quando você estiver passando aflição, ri. Lá no seu trabalho, amanhã, eu sei que tem umas buchas para você resolver lá amanhã. Mas quando você chegar lá amanhã, pega na mão e ri, dá gargalhada. Isso, começa a rir assim, desse jeito. Lembra de mim amanhã. Mas quando você chegar lá, começa... glória! Você que trabalha com venda, você que tem meta, o seu chefe ou a empresa que você trabalha mandou uma meta medonha, você começa... glória! Mas o que normalmente a gente faz? O que a gente faz? Olha para mim. Você está rindo de você mesmo. Você chega quando a situação adversa vem... Meu Deus, não vai dar... Eu vou falar agora da área que eu trabalhar. Não. É uma sacanagem isso. Onde já se viu? Eles estão explorando. Não. A pessoa está botando um desafio para você querer conquistar, para você querer alcançar, mas emocionalmente só vê derrota, só vê fracasso, esquece quem é. 12 espias, 12 cabeças de tribo, 12 os melhores homens de cada tribo. Vai lá, toca o pé no que eu já dei para vocês, só vê. Ai, a terra é boa, mas tem bicho, tem gigante, tem isso. Ele não falou para perguntar o que tinha lá, ele falou assim, vai lá ver. Anima o povo e entra na terra. Ah, não dá, porque diante deles nós somos gafanhotos, porque eles são gigantes. Não, a cabeça deles era de gafanhoto. E eu conheço gente, crente em Jesus, tem uma cabecinha de gafanhoto. Porque ela acha que ser humilde é ser miserável. As pessoas acessam humildade com miserez. Andar com roupa velha, rasgada, ela acha que isso é ser humilde. Não, irmão, humildade é quando você reconhece quem você é e da onde o Senhor te tirou, e você não quer ser maior do que ninguém. Todos os lugares que eu vou, em conferências que eu vou, em lugares que eu estou aqui na cidade, servindo pastores, eu sou o primeiro a servir, eu amo servir. Eu boto água para todo mundo, e se fala para mim, não quero pregar. Por quê? Porque é melhor você diminuir do que você, na verdade, querer crescer. Então, por favor, entenda que humildade não é miséria. Ai, que humilde que ele é, ela nem se expressa de tão humilde. Não, ele não é humilde, não. Isso aí é um espírito que está atormentando a vida dele. Precisa ser curado em nome de Jesus. Onde que eu estava mesmo? Isso daí. Então vamos lá. Tende por grande gozo quando passares em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Então, quando a prova vem, ela nada mais está fazendo o quê? Sacando de mim, de você, o que você fala para os outros que tem. Porque quando eu estou em crise, eu vou buscar em Deus. Mas quando os outros estão em crise, o que você faz? Tenha fé. Ô irmã, tenha fé. E o que a gente fala? Esse vale vai passar. É gostoso falar para os outros que o vale vai passar, mas quando você está no vale, o Senhor está sacando de você aquilo que você diz que tem, que é fé. Fé é crer no que não existe.
mas sabendo que vai se cumprir, porque uma palavra foi liberada. Só que todo mundo quer lugar de destaque, todo mundo quer um monte. Ô Senhor, me leva aos lugares altos, mas antes dos lugares altos, os lugares baixos. Todo monte, para você acessar eles, tem que passar no vale. E não adianta, todos nós queremos a honra, e a Bíblia deu uma palavra para nós: para cada dia de vergonha, haverá para mim e para você, dupla honra. Conta para o teu irmão, para cada dia de vergonha tem dupla honra. Mas para cada dia do quê? Tem o quê? Então a dupla honra só vem depois da? Pois é, tem que passar. Você quer ser honrado? Tem que passar vergonha. Sabe quando as pessoas olham para você e olham para você assim, ó? Tipo assim, não dá nada isso. Eu amo quando as pessoas olham para mim assim. Eu prefiro que elas me vejam assim. Porque aí a honra não é minha. É Ele que vai fazer a palavra se cumprir. Sabe o que você precisava ouvir? Você veio aqui hoje só para ouvir isso, ó. Para de ficar cobrando Deus que Ele te honre. Deus não vai cobrar, não vai honrar você desse jeito que você está cobrando, não. Ele só vai honrar você o dia que você se colocar na posição exata. Deixa Ele fazer. Você está querendo fazer do seu jeito. Você quer fazer no seu braço. Ele não vai te honrar assim. Abaixa sua crista um pouquinho e abaixa um pouco o seu nariz. Você vai ver. Ele vai te honrar poderosamente. Mas primeiro desce. Desce na sala do olheiro. Por que Ele chama a mim e a você de barro? Porque Ele quer dar molde em nós, do jeito que Ele quer. E o barro não pode gritar. O barro não grita. O barro se adapta ao local, ao ambiente, ao propósito. E você nasceu prontinho, formadinho para se adaptar em cada ambiente. Sussurra no ouvido do teu irmão. Você nasceu pronto para se adaptar em cada ambiente. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando que eu vou agradar ao Senhor na plenitude? Quando, na verdade, eu agir com paciência, me alegrando nas adversidades que gerem em mim maturidade. Você conhece pessoas de 40 anos que é um bobo. Ele abre a boca e fala 25 palavras, 29 não prestou. Ele falou 25, mas 29 não prestou para nada. Mas você conversa com alguns de 20. Ele fala 12 palavras. Essas 12 palavras tiveram a capacidade de edificar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele foi forjado na adversidade. Se você estava aqui domingo, e você deve ter me ouvido falar sobre a educação dos nossos filhos nos dias de hoje. Então, eu vou falar da minha geração agora, de 40 anos para cima, 35 para cima, é uma geração que foi forjada meio no cipó. A gente era meio coxado, o negócio era meio regrado, né? Eu sou da época que nós não tínhamos acesso a refrigerante todo dia. Não abria a porta da geladeira, não tinha aquelas garrafonas de coca não, irmão. Lá em casa era aquelas garrafas de vidro com água mesmo, né? Que tinha nossas marcas de mão. E Guaraná era só de domingo. E como na minha casa era em 4, então a gente ajoelhava na mesa assim, ó, e nivelava o Guaraná nos 4 copos para ficar igualzinho. E era uma garrafa de 600 ml, Skin Cariol. Pensa numa coisa que não prestava. E groselha Milani. Então, nossa geração, ela é regrada. Então, a nossa geração corre um grande risco. Ela corre um grande risco de não produzir mais. Porque ela não conhece o valor das coisas. Nossa geração nova, que esse povo que nós estamos gerando, é uma geração perigosa. Porque elas estão emocionalmente compradas, elas estão emocionalmente enganadas, porque elas não passaram pelas provações, pelas adversidades da vida, pela escassez. A gente se atola em dívida e dá roupa, dá tênis, dá videogame, dá celular, dá de tudo, mas não forjou deles, não sacou deles.
Sabe, eu contava para vocês, domingo, eu vi uma cena que me deixou assim, eu até montei uma pregação assim, mas ela não dá para pregar agora, mas assim, um pai chegou num lugar para comer, ele teve que colocar uma bolsa na mesa, aí ele teve que pegar um tablet, colocar a galinha pintadinha, ajeitar a cadeira para o filhinho, para a filhinha, sei lá o que era aquilo, para assistir, para depois ele poder pegar comida, e aí ele tinha que enganar ela para colocar comida na boca. Meu Deus do céu. Ah, mas porque ela está assim, porque ela... Não, ela não está assim não, ela está difícil assim, porque eles fizeram ela difícil assim. Então, há um desajuste, a maturidade vem na prova, a maturidade vem quando nós somos forjados a sacar o que é melhor de mim, de você. Aí eu pensei que a gente ia rir bastante hoje. Não, mas você tem muita coisa para dar, você tem muita coisa para sacar de você. Conta para o teu irmão, há muita coisa a sacar de você aí. Então existem 3 tipos de emoções. Existem as emoções santas, as emoções humanas e as emoções malignas. Elas estão resumidas em versículos, para que nós possamos entender os diversos ciclos, os diversos momentos da nossa vida. Perceba uma coisa, eu tenho que voltar às vezes numa coisa que eu já falei para que você entenda. Ó. A minha vida e a sua, ela é marcada por ciclos. Assim como há 4 ciclos na estação, primavera, verão, outono e inverno, são ciclos. O que você faz nesses ciclos? Você faz uma adaptação a cada uma delas. Tem gente que ama verão. Eu, por exemplo, que sou gordo, não suporto porque eu fico transpirando e fica marcando o suor na minha camisa, eu não gosto. No frio eu gosto porque eu fico bonito, eu me visto e tudo escorre e me encontra minha gordura, entendeu? Então eu me adaptando a cada estação. Existe estação da minha vida que tudo flui, oh glória, maravilhoso. Mas tem outras estações que, está meio difícil. Existem algumas que, inverno, esfriou, a coisa está ruim. O que eu tenho que fazer? Entrar em crise? Não, o inverno vai passar. A outra estação vai vir. O próximo ciclo vai vir. Na verdade, irmãos, quando o povo começa a ir para o Egito, e eles começam a pedir carne, e está com saudade do pepino do Egito, da cebola, não é porque eles estavam com fome, é porque eles estavam não acreditando no que Deus iria suprir. Então eles não estavam acreditando na promessa que o Senhor havia feito a eles, então eles queriam voltar no lugar onde estavam. Eis o nosso problema. Sabemos que estamos margeando uma caminhada, estamos trilhando um caminho para algo eterno com o Senhor, mas às vezes as crises nos fazem duvidar do agir de Deus. Deus nunca deixará de ser Deus, Ele nunca perdeu e nunca perderá o controle, e jamais perdeu você de vista. Você até perdeu Ele de vista, mas Ele não te perdeu. Conta para o teu irmão, você até pode ter perdido o Senhor de vista, mas Ele não te perdeu. Então, vamos ajustar isso aqui, as emoções santas. Está resumido em Filipenses 4:8. Quais são as emoções santas? Quando que eu estou emocionalmente curado? Está no poder da escolha. Você lembra que lá atrás, na primeira ministração que eu falei sobre sabedoria, eu ensinei você que sabedoria é o poder que você tem para escolher. Conhecimento é o poder para executar. Então, sabedoria é o poder de escolha. Olha o que o Paulo escrevendo aos Filipenses disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensa. Você quer estar emocionalmente curado, com as suas emoções santas? Faça bem as suas escolhas no que você pensa. Há um rumor de crise no país. Faz 2 anos que tem um rumor de crise, e você prosperando. Tem um irmão aqui da igreja que é lojista, enquanto o mundo está gemendo por crise, ele está abrindo loja. O outro, a loja dele está estucalhada de coisa, e cada vez ele comprando mais. O outro produzindo sapato que dá até medo, o outro não sei o quê, o outro comprando negócio de comida, o outro fabricando não sei o quê. Irmão, e o que é isso? Provisão de Deus. Se você focar os seus olhos na crise, você vai entrar em crise. Você vai ficar miserável, igual os emocionalmente feridos. Mas se você focar a sua palavra, na palavra, se você pensar no que é verdadeiro, se você pensar no que é puro, se você pensar no que é reto, se você pensar no que é amável, se você trazer isso para a sua vida, você vai gerar o quê? Uma emoção curada.
mas aí prefere ficar lamentando a ferida do passado. Ai, porque o Joãozinho me feriu. Ai, porque a Tibúrcia, naquele dia 12/12 de 2012, tem a data marcada, está grafada a data, misericórdia. Ai, porque, nossa, eu não consigo me soltar. Carrega nas suas costas o resto da vida, então. Quando você não solta emocionalmente uma pessoa, quando você não perdoa uma pessoa, você carrega ela. Imagina que isso aqui seja uma pessoa de 100 quilos. Você não perdoa ela, você está carregando 100 quilos, deitando, acordando e andando. Deitando, acordando e andando, com uma pessoa nas suas costas. Mas vale a pena? Ah, mas não é que eu não consigo. Não, você não quer. Você consegue sim, você não quer. Você prefere ficar olhando para aquilo. Quer ter umas emoções santas? Está lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, palavra, tudo que é honesto, Deus, tudo que é justo, Espírito Santo, tudo que é puro, meu Deus do céu, Jesus Cristo de Nazaré, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, pensa. O que você escolhe pensar? Eu estava falando hoje com a minha esposa na hora do almoço, morreu 2 macacos com febre amarela, aí surto de febre amarela no Brasil. A Organização Mundial da Saúde agora surto de febre amarela. Vai todo mundo. Vai ficar. Quer dizer que você é imbatível. Não, irmãos. Acontece que nós generalizamos as coisas. Vai acabar açúcar. Meu Deus, vai no mercado, tem fila, as pessoas estão levando 5 carros de açúcar para casa. E foi? Não, é que vai avisar que vai acabar açúcar. Você entende o que eu estou dizendo, não? A palavra de Deus diz que Deus supre as minhas, as suas e as nossas necessidades. Você consegue descansar nessa palavra, não? Não consegue. Você só consegue descansar nessa palavra o dia que você passar. O dia que você abrir sua geladeira não ter nada. O dia que você tiver vontade de comer uma macarronada e não tem. 5 minutos depois, toca o telefone da sua casa. Pastor, oi, está na sua casa? Sim. É que eu fiz uma macarronada aqui, eu queria saber se eu posso levar na sua casa. Meu Deus, claro que pode. E obrigado, tchau. E a macarronada chega na porta da sua casa. Isso é Deus suprir as suas necessidades. Mas você não deixa. Você vai bater na casa dos outros para pedir. O boleto está para pagar, você não tem dinheiro, você corre emprestar. Você não vê o milagre porque você se precipita. Deus nunca vai chegar atrasado. Deus nunca vai falhar. Deus nunca vai errar. Deus sempre vai suprir as necessidades. Mas você tem que deixar. Você tem que querer viver. Você tem que querer provar. Provai e vede. É uma escolha. Eu conto para você, o que eu estou contando é que eu vivi, isso aconteceu comigo. Não ouvi falar, aconteceu comigo. E se eu quiser falar para você que eu vou contar centenas e centenas e centenas. Coisas que eu vivi essa semana também, que mais para frente eu vou contar para você, que é milagre puro. Milagre. Só Ele pode fazer quando você deseja viver. O milagre está disponível, mas você precisa desejar viver. Conta para o teu irmão. O milagre está disponível, você precisa desejar viver. Emoções humanas. As emoções humanas são essas. Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já foram passadas, ou já são passadas. As emoções humanas são quando as situações diárias, os conflitos, as crises, as aflições, as decisões, as perdas. Por exemplo, você sabe lidar com a morte? Sei, não sabe. Nenhum de nós sabemos. O projeto original não existia morte, irmão. O Senhor não nos fez para vivermos separados, Ele nos fez para viver juntos, mas o pecado causou separação. A gente até acha que está pronto, mas o dia que alguém da nossa família parte, há uma dor em nós, é uma perda, mas se eu e você tivermos os nossos olhos no Senhor, nós vamos saber que isso tudo um dia vai passar. O dia que nós estivermos de novo, juntos, diante do trono do Cordeiro, vai ter valido a pena. Mas qual que é o nosso problema? Em vez de nós reconhecermos a palavra, nós nos apegamos às crises diárias que estão diante de nós. São as emoções humanas que nós nos apegamos,
que eu já falei dela um monte de coisa sobre isso. Existem as emoções humanas que nos tentam e nos atrapalham, muitas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que por causa de uma chateação no trabalho não participam do culto. Ela não tem nem ano para vir no culto. Isso significa então que os olhos dela não estão no trono, os olhos dela ainda estão naquilo que é palpável, natural e humano. E a terceira são as emoções malignas. Tiago 3, versículo 14 e 15 diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Se você ainda tem dificuldade de lidar com o sucesso dos outros, a sua emoção ela é, infelizmente, essa daí, maligna. Por exemplo, vou falar de um exemplo claro aqui, rápido. Casal. Tem casal que não sabe lidar com o sucesso de um do outro. Quando um aparece mais que o outro, um destaca mais que o outro, um cresce mais que o outro, a crise no casamento. Mas que agora... E isso daí, irmão, é maligno. Sabe aonde que essa praga entrou? Na igreja. Porque um irmão aparece mais que o outro. Nossa, agora aquele ali é a bola da vez, deve dar um dízimo forte na igreja. As pessoas são assim. Elas maquinam coisas. E isso é maquinação, irmão. Isso é coisa humana, isso é coisa terrena, animal, que é irracional e diabólica. Está claro, é Bíblia. Então, como andam as suas emoções? Santas, humanas, focadas na crise, ou diabólicas? Tendo amarga, inveja. O seu vizinho, por exemplo, é um cachaceiro, um manguaceiro, ele não bebe uma cerveja, bebe um barril, sozinho, e a vida dele é totalmente desregrada. Você é fiel ao Senhor, dizimista. A casa dele tem até filete dourado na fechadura. A casa dele é um estrondo. Tem 3, 4, 5, 6, 7 carros na garagem, os 2, 3 na rua. E o seu está lá pingando óleo, a sua casa está sem reboque ainda. E você fala, olha, sabe o que é isso daí, irmão? Isso aí é uma emoção maligna, diabólica. Você tomou o ímpio como referência para a sua vida. Você acha que ser crente, ser servo de Deus é o quanto você tem. Não, irmãos, o reflexo do quanto eu sou crente em Jesus é o quanto eu sou capaz de tocar as pessoas com aquilo que eu tenho. Não o que é matéria, mas o que é espírito. O quanto eu sou capaz de imprimir Jesus nas pessoas. Isso demonstra ao Senhor o que nós somos, amado. Não é a riqueza, não é a marca, não é se é 0 quilômetro, se não é, se você usa grife ou não usa. Irmão, eu estou na grife hoje, estou me sentindo na grife aqui hoje, Tanger, Renner, eu amo essas grifes, irmão, glória. O dia que eu ganhei um jacarezinho, então eu fico feliz demais, mas eu amo essas grifes, irmão. Escuta, a grife não muda o caráter do Paulo, irmão. O meu caráter não é moldado pela grife, não é moldado pelo que eu tenho, não é moldado pelas notas, pelas garopas que eu tenho no bolso, que você tem no bolso. Não é isso. A minha emoção não é por quanto eu tenho no bolso, irmão. A minha emoção, a minha alegria, o meu desejo de servir é porque reconhecer quem eu sou nele. Mas, irmão, olha, essa noite eu vou romper com crise aqui. Tem uma meia dúzia, 10, 12 aqui, que está numa crise lascada. Você quer mostrar para os outros que você é um super crente, você não é. Você é um imaturo ainda. Mas você vai sair daqui hoje mudado, em nome de Jesus. Você vai ser mudado. Inclusive essa emoção aqui vai sair da sua vida hoje. Em nome de Jesus, essa vingancinha. Às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque meu cérebro fala mais rápido que minha boca. Melhor, minha boca fala muito depressa. Não, deixa eu mudar aqui. Olha, eu já ouvi, irmão, crente orar assim, Deus, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e até dá uma rajada em língua estranha ainda. Bota um manto. Traz aqui na minha mão, Senhor. Senhor, traz aqui, eu vou ver, Senhor. Eu vou ver, Senhor, essa honra o Senhor vai me dar. Isso é coisa. Isso, se você orou assim, você é um diabinho. E se você curte essa oração, você é um diabinho ao quadrado. Porque isso é mente humana, é coisa terrena, animal e diabólica. Crente não pragueja, crente não maldiçoa os outros, crente abençoa. Você nasceu para abençoar os outros, fazendo bem ou não?
Se você amanhã, você chegar no seu trabalho, chamarem você lá, assina aqui, que é isso? Demissão. Apóstolo, está amarrado agora em nome de Jesus. Seca essa palavra agora. Fecha a boca do leão feroz. Eu fico maluco com uma meia dúzia de crentes, sabe? Ai Deus, me dá uma posição maior, me dá um emprego melhor. Você ter uma coisa melhor, você tem que sair. E às vezes você tem tanto medo de sair que Deus fala assim, eu tiro. Já que você não sai, eu tiro. Teve uma vez que eu tive umas crises, eu precisei passar por uma cirurgia de vesícula, e eu falei, Senhor, como que pode? Sou pregador do Evangelho, oh meu Deus do céu, isso me permitiu vir aqui passar por essa cirurgia. Ele falou assim, eu falei para você parar, você não parou, eu parei você. Quando você não para, Deus te para. Quando você não sai, Deus arranca você. Quando você teima, Ele fala assim, espera um pouquinho, vou ensinar como é que é. Ele quebra você no meio inteirinho. Então, se acaso você chegar no trabalho amanhã e for despedido, demitido, olha para o seu patrão e tende por grande motivo de alegria ao passar por várias provações, ri e fala, Deus te abençoe. Olha para ele e fala assim, o Senhor em toda a sua riqueza e glória suprirá todas as minhas necessidades e essa empresa prosperará em nome de Jesus. Prosperará. Viu? É claro que nenhum de nós fez e nem faria isso, mas você conhece algum que fez. É demitido. Primeiro lugar que ele passa, fala assim, se prepare que o próximo é você. Esse aí é coveiro, irmão, enterra os outros. É amotinador, faz confusão, e aí sai lá fora e fala assim, também agora vai fechar, porque eu era o alicerce. Não vai fechar não, irmão, tem um monte de pessoas lá que precisa, e nós somos abençoadores. Você entende o que eu estou falando, irmão? Estou tentando mostrar para você o quanto as nossas emoções são animais. Nossa, apóstolo, você me chamou? Chamei. Você falou? Falei. Você pensou isso de mim? Não. Só estou te falando, que se pensar assim é bichinho. É bicho. Aleluia. Você viu a diferença do gato e do cachorro já? O cachorro você dá um pé do ouvido nele, você enche ele de tapa. Ele vai, ele fica triste, mas dali a pouquinho, ele vai no safe. É ou não é? Faz isso com o gato. Pega o gato, dá uma coça no bicho. Amanhã ele vai lá no você assim, ó. E se você vacilar com a carne em cima da sua pia, ele vai pegar e vai lambuzar seu chão para provar para você que você bateu nele. É o gato, ele é vingativo. Aproveita e pergunta para o teu irmão. Você não é gato não, né, irmão? Oh, meu Deus, eu precisava ter um controle para dar stop no tempo. Escuta. Aqui está pequenininho, que não era muita coisa, não tinha tempo, então vamos lá. 7 hábitos mais frequentes de pessoas imaturas. Eu vou ler rapidinho. Os imaturos, eles reclamam quando é segunda-feira e torcem para chegar logo a sexta. Os imaturos chegam para trabalhar. Nossa, ai, que segunda-feira brava. Eu queria que fosse sexta. Não entendo. Você conhece gente assim ou não? Já ouviu falar de gente assim? Eu já. O que mais? Que outra coisa que ele faz? Não gosta de assumir compromisso de espécie alguma. Não passa por fulano ali. Ó. No emprego também. Ele vive falando, nossa, não tem oportunidade, mas quando vem, não quero compromisso. O imaturo tem medo de correr risco. O imaturo tem medo, na verdade, de as pessoas cobrá-lo de alguma coisa. Quem não é cobrado, irmão, nunca, na verdade, pode mostrar às pessoas a habilidade que tem. O que mais? 3. Suas decisões são influenciadas muito mais pelo medo de perder do que pela vontade de ganhar. Tem gente que, Saul da Bíblia, deficiência de caráter, imaturo emocionalmente. Aí o povo fala assim, não, viu? Não precisa poupar o rei, não. Olha cada ovelha gorda, cada boizão aí, ó. Vamos fazer um churrasco lá, um holocausto santo. Vamos separar. É verdade. Então, com medo de desagradar as pessoas, ele escolheu desagradar a Deus.
com medo de não ser aprovado pelas pessoas, ele foi desaprovado por Deus. E o Espírito de Deus que estava sobre ele, o Senhor saca, e vem sobre ele o quê? Um espírito atormentador. Medo. Aleluia. Outra, para acabar, desistem diante das primeiras dificuldades. Você conhece as pessoas que desistem assim, ó? Ela vai parafusar, pegou a viga. Ah não, chega, nem vamos fazer. Não, vamos tentar colocar no outro lugar. As pessoas desistem com facilidade. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu vim para a igreja, eu tinha um padrão mundano. E quando eu olhei para a profetisa Márcia, eu estava no culto de uma igreja, mais ou menos ali, onde está a torrinha ali, a Silvana. E ali, onde estava a Silvana, e eu escutei, toque, 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 toque. Quando o toque, toque passou do lado, eu vi aquela moça bonita assim, eu olhei para minha mãe que estava comigo e falei assim, meu Deus, é a mulher da minha vida. Eu vou me casar com essa mulher. Arranquei a aliança de noivado que eu tinha, botei no bolso e falei assim, essa é a mulher da minha vida, vamos casar com essa mulher. Demorou 1 ano para eu ser amigo dela. E mais 1 ano para namorar ela. Mas aleluia, estou casado. Mas se eu tivesse desistido no primeiro não, a primeira flor que eu mandei para ela, ela jogou no lixo. Pergunta para ela. Por isso que todas as vezes que eu mando flor para minha casa, eu mando um ramalhete de flores campestres, porque foi o buquê, irmão, foi uma luta para pagar aquele negócio. E ela jogou no lixo, minha sogrinha que foi lá, não, tadinha do moço. Então, querido, se eu tivesse desistido, o Vitor não existia. Esse propósito também não. Eu ter insistido na negativa dela, ativou o propósito pelo qual nós vivemos hoje, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Às vezes uma negativa que veio para a sua vida, você recuou, você retardou um propósito. Fala para o teu irmão, cuidado com esses não da vida. Como não realizam nada, a única coisa que lhes resta é o hábito da autoafirmação. Falam e defendem as suas convicções sem nenhuma autoridade. Então, a pessoa que não quer avançar, ela defende a posição que tem. Olha, vamos fazer assim. Não, eu não vou fazer assim porque eu penso assim, porque eu penso assim, porque eu penso assim. Na verdade, não é porque ela pensa assim, é porque ela não quer avançar. É porque, na verdade, ela não tem certeza que ela vai alcançar. E isso são as pessoas imaturas. O que mais? 6. São reféns dos seus sentimentos. Enquanto está no meio de todo mundo, é uma bênção. Mas quando se tranca sozinho em casa, depressão pura. Mágoa, chora à toa, refém do sentimento. Em nome de Jesus, ser curado, se você precisa hoje. Ou se você que nos assiste, ser curado. Você não é mais refém de nenhum desses cativeiros. Você é livre para viver o que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. E o último, acreditam que depende da sorte para vencer. E como eu não tenho mais tempo, outra vez. Então toma nota, por favor, de 5 pontos importantes. É preciso agir com inteligência, ou seja, se você deixar o seu coração falar, ele trai você para a terra. E se você deixar a sua mente, que maquina muitas vezes aceleradamente, agir sozinha, tem que haver o quê? Um equilíbrio. A gente tem que ter inteligência emocional. Então, para isso, a inteligência emocional tem o autoconhecimento, que está em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Então, eu preciso olhar para mim e saber que eu, diante do que eu estou ouvindo, estou fora de um ciclo do padrão do princípio bíblico. Então, eu preciso fazer uma autoavaliação de mim mesmo. Você olhar para dentro de você. Por isso que existe o dia de Yom Kippur, dia do perdão. É o dia que a gente avalia o que somos, o que realizamos e o que fazemos. Isso a gente tem que fazer todo dia. Eu pergunto isso sempre para o Senhor. Pai, será que a minha vida te agrada? Será que a minha forma de viver no Senhor tem te edificado, tem honrado o Senhor? Então nós temos que aprender a fazer isso. O segundo ponto é autocontrole. Timóteo capítulo 1, verso 7, 2 Timóteo capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então nós temos que aprender a controlar. De vez em quando, o vulcão quer entrar em erupção. Você também não tem esse dia? Aquele fogo que sobe assim, ó. Você não quer explodir? Eu vou explodir. Não, você que escolhe. Baixa fogo. Não deixa a panela de pressão pegar a pressão. Desliga o fogo. Mas o que você prefere? Não, vou aumentar esse fogo. Não, porque agora... Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Não, pergunta para o irmão se é cheio do Espírito Santo.
você é cheio do Espírito Santo, ele te ensina a controlar. Então para desse negócio de você ficar depositando no diabo, porque o diabo me tentou, porque não, o diabo pode ter te tentado, é o papel dele, mas o Espírito Santo vai produzir o autocontrole em você, não vai falar, não vai reagir, não vai exceder, vai ter um equilíbrio. Profetiza uma vida de equilíbrio na sua vida. Bate o nome do irmão e fala assim: equilíbrio, irmão, equilíbrio. 3, automotivação. Irmão, se eu não for a pessoa mais importante para motivar a minha carreira, a minha vida, quem vai ser? Ai, apóstolo, mas é que ninguém me elogia. E eu não vivo para o elogio dos outros. Eu sei quem eu sou. João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenha espaço, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olha Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, mais do que os outros me amarem, Ele me ama. Você cantou isso no começo do culto? Você canta, Deus me ama, depois Ele me ama, vai ter passinho. Mas o dia que a aflição vem lá fora, você esquece. Ai, porque ninguém me motiva, porque ninguém me elogia. Fala para o teu irmão, para de querer elogio, paparico. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bajulação é uma tragédia na vida do ser humano. Pessoas bajuladas, eu sempre falo assim, quando eu vejo uma pessoa que ela é muito mimada, assim, mimadona, eu falo assim, no mínimo foi criada com vó. Porque criança criada com vó fica mimada e bajulada. Fica, irmão. Se você foi criado com a sua avó, você lembra quando você foi mimado, tudo pode da cada avó. Cada avó da piroleta, na cada avó. Na casa da minha mãe é assim. Na casa da minha mãe a gente almoça ali domingo, meu filho vai pegar um macarrão, por exemplo, assim, aí pega e escapa aqueles macarrão assim, cai tudo na toalha da minha mãe. Ela fala, joga mais que a avó limpa. Aí eu já mando. Aqui pode, em casa não. Em casa sujou, limpou o vaso. Na casa de vó é assim, bajula. Não ativa propósitos, entendeu? Não ativa destino, não molda, não forja, não saca o que a pessoa tem. Então, nós temos que parar com esse negócio de, porque eu cheguei na igreja hoje, ninguém me deu paz do Senhor. Vai você dar paz do Senhor então. Olha, cheguei naquela igreja lá da curva, na Ventos, e ninguém chegou em mim da paz do Senhor. Você foi dar paz do Senhor para quantos? Nossa, eu entrei na igreja e saí, o apóstolo nem veio me abraçar. E você veio quantas vezes me abraçar? O apóstolo nunca me ligou. E você me ligou quantas vezes? Ele nem perguntou se eu estou precisando de alguma coisa. Você me ligou quantas vezes para perguntar se eu estou precisando de alguma coisa? Não, você está sempre gordo e robusto? Você também está. 4, empatia. Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. E o 1 Coríntios 12, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Irmãos, antipatia é quando você empatia é quando você se esforça para tolerar todo mundo. Eu estou me esforçando aqui para tolerar você. É verdade. Você se esforça para me tolerar. É um esforço que nós fazemos. Então nós temos que aprender o quê? Chorar com todo que está chorando. Vamos chorar junto. Mas está rindo, vamos rir também. Não, eu prefiro ficar aqui no meu canto mesmo. Quem anda sozinho busca os seus próprios interesses. Você não nasceu para viver sozinho. Conta para o teu irmão. Você não nasceu para viver sozinho. Sociabilidade. Tem que ser social. Não, eu não me misturo. Ô, querubim. O dia que alguém fala para você, eu não me misturo. Essa foi forte, hein, irmão? Romanos 12:16, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Não me assento ali porque é um povo de baixo nível. Vai ver que você vai morar você vai ser enterrado num jazigo de ouro, se achando que você não vai feder igual os outros. Vai feder igual, vai virar pó também, vai ficar tudo igual, irmão, tudo igual.
Você pode ter muita riqueza aqui, mas na hora da Frederico Ozanam, todo mundo igual, ó. Pezão junto, gelado, sem nada, e o pior de tudo não é o destino da Frederico. É o espírito foi para onde? Fala para o irmão, se o pezinho juntasse agora, fala para ele. Fala assim para ele. Fala para ele. Yeshua ou Rassatã? Queridos, tem que andar junto. Você não pode deixar seu coração falar, porque ele é carne. E não pode deixar suas emoções prevalecer, porque na verdade ela te confunde. Tem que haver uma inteligência emocional. E você só consegue viver inteligência emocional com sabedoria. Vamos orar?